Vamos em frente, a jornada vai começar. Não vou me esquecer, eu não gosto de me apresentar. Mas você Ter amigos para ajudar. Me ajudar? claro, temos que nos unir E a tirania derrotar. Nossa. Arrepia, Muito né? legal, né? Cara, então, é que assim, esse trailer tem muita coisa diferente, né? E assim, isso foi a única coisa que vocês lançaram por enquanto sobre o jogo, né? Sim. Tem lá a página do Apoia lá que estão fazendo junto com a nuvem, né? Isso. Mas a gente não tem muita informação, então eu vou te perguntar as coisas, Pode você vai, perguntar. beleza. Porque assim, a gente já vê nesse segundo que passaram-se anos, né? Então, obviamente, o que você falou, os desenvolvedores já evoluíram pra caramba e a gente vê que a animação é outra parada Sim. comparada com o primeiro, né? Inclusive, o polvo, que o pessoal viu no final, aliás, é um polvo que canta igual o Pavarotti, Aham. logo ele é o Polvorotti. Polvorotti. Deixar tá claro, maravilhoso. né? E eu tô muito feliz de que esse nome não fui eu que fiz, foi a Dumativa. Eles já estão... Já Na sua tô- Eles já vibe. estão, não, eles já estão no mood, já estão Aham. ali, já estão fazendo. Cara, e isso foi possível, e esse polvo, ele é em 3D. Ele tem shader, tem os filtros pra deixar ele com aspecto 2D e pixel art. Mas ele é todo modelado em 3D e ele tá em 3D no jogo. Na verdade, a Lenda do Herói 2, todos esses cenários, inclusive pra fazer o parallax e tudo mais, a movimentação, já é num cenário 3D. Porque agora a gente tá fazendo na Unity, né? Que vai Sim. ser a engine que a gente fez. No primeiro Lenda, a gente não... Por conta do tempo, da época, né? A gente não tinha condição de fazer na Unity. Era o Unity 2, se eu não me engano, ou 3, que ainda não tava boa pro 2D. Agora não. Agora a gente tá fazendo no lugar que a gente quer fazer, com muito mais recurso. Então, manda bala que a gente... Então, vão ter vários personagens agora. Vão. No primeiro tinha só Sim. o herói. Como é que vai ser isso? Assim, vai dar pra mais de uma pessoa jogar? Tem isso? Por enquanto, isso Boa é... pergunta, vamos lá. Lava. Metas estendidas, esse é o nosso plano. Então a gente começa devagarinho, né? O que tá nesse escopo do projeto é apenas o herói novo, esse herói como um personagem jogável, porém nós vamos ter a participação de NPCs que vão estar acompanhando ali, não só em cenários, mas podem estar em algum momento ali importante da história, não posso falar muito mais, mas assim... Aparecer pra dar dica, né? Ou... Exato, a gente vai ter, mas por enquanto é um one player. Tá. Tá, o cara vai... E os outros personagens, que no caso que a IA vai fazer e tudo, são... O que eu vou fazer? Então, vai fazer algum personagem. Não, deixar claro que, inclusive, sabe por que você não sabe? Ah. Porque a gente também não sabe, porque a gente quer construir com você. Caraca! Então, porque assim, inclusive, essa é uma coisa que a gente quer fazer, né? A gente convidou a IAs, né? E várias outras pessoas que a gente admira e queria estar junto do São projeto. musicais, né? Sim, musicais, carisma, enfim. A gente queria muito que as pessoas, tipo, quando chegar a hora, a gente vai conversar e vai ter esse momento de falar, cara, quem você quer ser, sabe? E o que a gente pode colocar dentro do universo da Lenda do Herói? Porque é importante deixar claro, é um novo herói, então não tem nada a ver com... Não, tem. É tem o a ver. mesmo É o personagem. mesmo universo. Não, ele não é o mesmo herói. É outro herói. Tá Tanto bom. é que quem dá a voz é o Inutilismo Ok. agora, né? Só que quem for... Ele é o Malaquias. Quem?
Não, Malaquias é o vilão, não? Malaquias é o vilão. Ah, tá. Foi Malaquias uma... é o vilão. Sorry. Não. Mas se você for olhar, por exemplo, até mesmo você vai ver que tem alguns personagens aí que algumas pessoas vão perceber que aparecem no primeiro, né? Então, já tem o pessoal teorizando, né? Quanto tempo se passa isso? Em que momento? É antes? É depois? É junto? Cadê o herói? Porque aparece ali uma estátua do herói dizendo Sim. ele não voltou. Então, ele nunca voltou. De onde? Por quê? Né? Então, assim... Mas o jogo vai explicar tudo. Claro. A ideia é essa. A gente deixou muitas pontas soltas de história no 1, inclusive até deixar claro para algumas pessoas que falam assim, pô, que história ruim, tu não explicou nada. Assim, eu sei, eu boto minha culpa, porque assim, é diferente você contar. Primeira vez que a gente tá contando história, minha forma de contar história era no palco, né? E a própria Domativa, assim, o primeiro jogo que a gente tava começando a contar a história. Então, assim, numa narrativa musical, é muito difícil, num jogo cantado, você ainda mais uma história que você tem música que vai mudando de lugar, como é que você monta um fio condutor pra contar de fato uma história? Porque justamente, músicas contam histórias, mas também muitas músicas não são explícitas o que tá acontecendo e nem é uma conclusão óbvia também, porque você contar uma história na música não é a coisa mais fácil do mundo. Exato. Né? E a gente fez muito uso de metáfora, muita coisa. A hora que for pra gente falar, assim, eu tenho tudo pensado, de verdade, desde 2013. Quando a gente fez o vídeo, que foi pra mim, a melhor paródia que a gente fez no Joystick e o Violão, que foi o Dragon Quest Caboclo, que foi uma paródia de Faroeste Caboclo, que as pessoas pediam pra gente, pra sacanear mesmo. Que a pessoa, se tu é o bonzão... 10 minutos de música aí. Tu não é o bonzão? Faz então Faroeste Caboclo. E aí a gente falou, e eu como adoro um desafio, eu falei, não, esses caras estão me provocando, eu sei fazer paródia, eu vou fazer. Tanto é que eu demorei 6 meses pra conseguir começar a fazer essa música. Eu terminei ela em um dia. Eu fiz em um dia, assim, um dia inteiro. Eu falei pro Matheus, assim, Matheus, eu morava com meus pais ainda, o Matheus no outro quarto. Eu falei assim, Matheus, não me interrompa. Eu estou num processo aqui que hoje tá saindo. Cara, eu comecei a escrever, comecei a fazer, e a gente começou a criar tudo pra rimar, né? A música toda. Tanto é que de onde surge o Malaquias? Surge porque no Faroeste Caboclo tem o Jeremias, que é o vilão, mas eu não queria botar o vilão Jeremias. Aí eu pensei, vou botar um outro nome com essa coisa de Ias. Aí eu pensei Malaquias, hoje eu nem sabia, né? Que vai virar meme. Assim, mas a gente começou a criar, tanto é que o nome da princesa lá, né? Era Olivia, né? Por quê? Porque na música tem um peruano que vivia na Bolívia, né? Pra rimar. Pra rimar. Então eu comecei a criar. Não, tinha umas coisas que eu não... Por exemplo, tem rima com Taguatinga, eu tive que botar uma cena da Restinga, sabe? Um monte de coisa assim, Planaltina, na música do Faroeste Caboclo, tem a guilhotina ali... Tem uma que é Ceilândia. Eu falei, cara, Ceilândia foi a última rima que eu fiz. Como é que eu vou fazer Ceilândia? Só que no meio da música, ele fala um monte... Eu não sei a letra mais original do Faroeste Caboclo, mas ele fala alguma coisa de Ceilândia, só que ele continua a música. Aí eu falei, cara, então eu vou rimar, mas com uma outra frase embaixo. Aí eu falo que uma energia se expande ali, entendeu? Aí eu consigo consegui pegar esse ândia. Tudo isso montando a história. Quando a gente terminou essa animação, Dragon Quest Caboclo, que foi mais de 1 ano e meio de produção, foi um negócio bizarro, eu falei, ok, temos alguma coisa aqui. Na hora que a gente terminou aquilo, da música, eu falei, isso aqui dá pra conversar com o universo da Lenda do Herói, né? E aí a gente começou, inclusive o próprio Fabiabu, que eu falei que me deu a dica do crowdfunding, convidei ele, porque ele é um incrível contador de histórias, ele ajudou a gente a construir esse universo, e hoje a gente tá só expandindo ele, muita coisa a gente não mostrou, muita coisa a gente vai mostrar, muita coisa vai fazer sentido pra galera, mas eu peço paciência pra galera que fala assim, a história é ruim. Fala, calma, a gente vai contar. A galera tem que ter calma também, porque o estágio de desenvolvimento hoje tá inicial, certo? Sim, então, total. assim, alguns anos aí, né? Até efetivamente sair, né? Sim, a gente estima, tá? Aí estima, assim, fonte Times New Roman 72. Na verdade, aqueles Word Art, lembra do Word? Assim, Lembra? bem grande, assim, deixar bem claro pra todo mundo ver. Trabalho. Isso. Trabalho de matemática. Isso. Assim, a gente estima, tá? 2 anos de produção.